não sou especialista, né, em física, longe disso, sou só uma curiosa. E com um objetivo muito específico, que é o do entendimento da dualidade psíquica, como foi estabelecida por Freud, que sempre me chamou muito a atenção com relação a como é que a psicanálise, algo que é tão integrativo e de uma profundidade tamanha, se baseia em muitos dos seus conceitos em dualidade. Essa ideia da dualidade fica mais clara um pouco, mas não foi suficiente até aquele momento para me dar subsídios, né, para as minhas angústias, meus entendimentos. No Além do Princípio do Prazer, ele introduz, né, o conceito de superego, introduz a compulsão à repetição e introduz uma formulação para as duas formas pulsionais, que antes eram pulsões do eu e pulsões sexuais, e que passou então a ser pulsões de vida e pulsões de morte. E essa reformulação da teoria das pulsões, ela traz, né, essa mecânica, e que é uma mecânica que pressupõe, que prevê e que tem como uma, vamos dizer, premissa, né, na mecânica, um funcionamento dual da natureza, no sentido de que as pulsões de vida, elas têm a ver com um movimento, né, com toda uma dinâmica natural de a vida se perpetuar, de a vida seguir adiante o seu processo do viver. E a morte, ela também seguiria a sua dinâmica natural, que é da volta da vida a um estado primeiro, que é um estado inorgânico. Essa é a característica, né, desse movimento, das pulsões de vida e de morte. Quando eu digo pulsões de vida, é porque são várias pulsões que participam desse aglomerado que ele chamou pulsões de vida. E pulsões de morte, porque também existem vários formatos, além de toda uma questão de fusão dessas pulsões. Será que é isso mesmo, né? Será que há uma dualidade? Será que essa composição observacional, né, da física, da biologia e da psicanálise, isso procede o quanto, né, o quanto a nossa capacidade ordenadora, classificadora e compiladora nos dirige para isso? Então, quando ele cria, né, quando Freud cria esse método, esse novo método, para ter acesso a esse inconsciente, ele está ampliando o conceito que anteriormente foi estabelecido lá por Kant, né? Não é possível que em metafísica se utilize a ciência, né? Não se comprova a metafísica com a ciência. E aí Freud estabelece uma vertente metodológica, científica, que é uma vertente que alcança aquilo que não é verificável pela ciência positivista em sua época, né? A academia
Tanto que ele dizia assim, salvem a psicanálise dos médicos. Ele dizia que o método, não que os médicos fossem, né, uma ameaça, mas o médico naquele momento, naquele período, 140 anos atrás, vamos dizer assim, ele não aceitava, né, outra forma de se praticar ciência, a não ser aquela ciência que ele conhecia. E salvar a psicanálise dos médicos cuidem para que o método psicanalítico não ceda ao método científico, convencional, usual da academia, porque não é. Esse método, ele não alcança mesmo, ele não é metapsicológico, ele é psicológico, ele é um método que se aplica à psicologia, mas não à metapsicologia psicanalítica. Essa genialidade do Freud, né, de criar um método novo, eu diria até uma ramificação metodológica de um veio principal, porque ele nunca abriu mão das premissas, da busca, né, como é que eu diria? Pela confirmação das coisas, pela observação, enfim. O método, né, psicanalítico, ele difere do método acadêmico, da metodologia da crítica da razão pura, por exemplo, exatamente por ser mais afeito ou mais próximo dos fenômenos metafísicos do que a medicina. Freud se referia à metapsicologia como a feiticeira, a bruxa metapsicologia. E o que seria isso, né? Como vimos com relação à metafísica, da esfera daquilo que a ciência não consegue comprovar, a ciência da natureza, a ciência natural, né? A ciência acadêmica, digamos assim, a ciência médica, é incapaz de sondar esse inconsciente, de estudar esse inconsciente, exatamente por ser tão volátil, né? Tão inapreensível. Ele só é alcançável através do seu recalque. Tudo que vem e não pode ser expresso ou pensado é recalcado. E esse recalque, ele gera um processo de adoecer psíquico ou somático, enfim, um adoecer. E é através desses sintomas do adoecimento que é possível vislumbrar, arranhar um pouquinho dessa realidade incognoscível. E com esse instrumento metapsicológico, que é a psicanálise, então, descortina aquela realidade interna e a realidade externa, não como a coisa em si, não como a realidade em si, mas como esse algo que nos parece volátil, porque é da natureza inconsciente, é de uma natureza que os nossos sentidos não abarcam, que a nossa característica de compiladores, né, coletores, não alcança. Essa é de uma outra natureza, da natureza do inconsciente, daquilo que de fato pode-se dizer da existência. O que nos ajuda
né, que a psicanálise encontra a partir dos sintomas, enfim, de todo essa base sensória, ela nos traz a questão da representação. As pulsões, elas são as necessidades, vamos dizer, básicas, né? De tudo aquilo que a pessoa precisa para sobreviver, experimenta, né? Essas pulsões, essas moções pulsionais que impelem a pessoa a buscar aquilo que ela precisa. Por exemplo, a fome, né? A fome impulsiona a comer. Mas o ato de comer também tem o prazer. É nessas ligações, é nessa dinâmica, né, que o analista encontra um pouquinho desse resquício do que está na base do eu, na base do si mesmo, da existência. Essas representações, elas podem ser no formato, inicialmente, da coisa, né? Representa-se algo de alguma maneira. E também o afeto, quer dizer, sente-se esse algo, de alguma maneira isso é sentido. Então, nós temos aí dois elementos na pulsão que nos chegam e que nos fazem produzir esse aparelho psíquico. Não vou entrar nisso agora, não é o caso, mas apenas uma pincelada, né, para falar sobre essa complexidade da dualidade psíquica.